parte da nossa entrevista, nós conhecemos um pouquinho da Lise, mãe, esposa, pedagoga. E para 2024 ela tem uma nova visão, assim, vamos dizer, né? Vai surgir assim uma nova Lise. Tudo bom, Lise? Seja muito bem-vinda novamente. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho dessa nova Lise de 2024. Tudo bem, Jordane? É um prazer estar aqui de novo, né? Poder falar um pouquinho então desse meu projeto para 2024, desse meu objetivo, né? Sou candidata a vereadora aqui do município de Guaíba. Como sempre gostei, né, de lidar com pessoas, de ouvir pessoas, né? E sempre tive muitas ideias, né, de projetos, de inovações. Eu acredito que eu possa, né, contribuir muito para o desenvolvimento da cidade, né, com as minhas ideias, para a construção de políticas públicas para as pessoas, de leis importantes, né, que beneficiem a população no geral. E assim, o que te motivou? Porque até então tu tem uma vida estável, uma carreira estável. O que te motivou a olhar para a política com outros olhos, a querer fazer parte da política? Bom, tem alguns projetos, né, que eu tenho em mente, que eu tenho vontade e talvez enquanto vereadora, né, e acredito que vá conseguir, né, desenvolvê-lo, trazer para Guaíba. E a minha principal bandeira, né, é a educação, né, por ser pedagoga, educadora. E então eu acredito que o vereador, ele precisa atuar em várias frentes, né, pensar em todas as áreas, mas a sua principal bandeira, né, que tem que dar ênfase, e a minha então é a educação. Então meu projeto, né, meu carro-chefe, né, é um projeto em relação a estágio e trabalho para as pessoas com deficiência e autistas, né, que os autistas desde o ano de 2012 também são considerados pessoa com deficiência. Então o que eu presenciei, né, e ainda presencio esta realidade no município, que os estudantes terminam o 9º ano ou até mesmo o ensino médio sem possibilidades de ingressar no mercado de trabalho, né? Estudantes que têm sim habilidades, potenciais, né, a serem desenvolvidos, mas que não recebem, né, a oportunidade para isso, né? Então a gente tá no ano de 2024, como tu disseste, né, e ainda a gente fala muito em inclusão, mas pouca ação, pouca atitude, né, muita fala. Então a gente precisa, né, pensar nestes estudantes, né, porque eu acredito que uma deficiência não pode definir quem somos, né, e não pode limitar possibilidades. Então, acreditando nisso, pensei nesse projeto, né, que eu assisti na cidade de Porto Alegre, um projeto semelhante, no ano de 2021. E desde lá me inquietou, né, da gente não ter nada nesse sentido aqui em Guaíba. Então, lá já é um projeto imenso, né, um projeto que está muito desenvolvido, ampliado, mas para Guaíba seria um projeto menor que vai criando forma, vai aumentando números com o decorrer, né, do tempo. Mas o que eu penso então é desses estudantes, né, receberem um preparo, né, um treinamento, uma formação para poder ingressar no mercado de trabalho enquanto estagiários, né, com as empresas que vão abrir as vagas, depois que a gente conversar, mostrar da importância dessa responsabilidade social, né, com os empresários de Guaíba, que eu acredito que estarão abertos, né, diante desse projeto tão estruturado e organizado que eu pretendo trazê-lo aqui para o município. E então esses estudantes, né, eles teriam este preparo e este acompanhamento para estarem se preparando então, de acordo com as suas limitações, né, para o mercado de trabalho. Então eles se sentiriam, né, pessoas valorizadas, gerariam renda, né, alguns até estariam contribuindo com a sua família e sentindo uma pessoa útil, valorizada, né, e não encerrando a sua vida ali, né, tão cedo, né, não podendo trabalhar e sendo fadado já por não ter condições, né. Então a gente poder oportunizar, né, e estruturar um projeto que oportunize então estes estudantes. E tenho também um projeto que eu penso para as mães atípicas, que algumas me procuraram depois que me lancei, né, como candidata, que elas gostariam de ter uma qualificação profissional,
Algumas delas vivem só pro filho, elas não têm tempo de ser mulher, de fazer uma unha, né? De ter um momento para si. Então, de ter, né, um lugar que elas possam se encontrar, que elas possam fazer essas trocas, possam estar se qualificando, então, e se sentindo úteis também e mais felizes, né? Porque uma mãe atípica também merece, né, ser mulher, ser realizada e ser feliz, né, enquanto mulher. E a outra proposta, né, que também tenho pensado com carinho, é sobre o contraturno escolar, que ele precisa ser repensado, porque ele acontece em alguns municípios. Aqui em Guaíba a gente ainda não tem, né? Tinha uma escola só que estava acontecendo, mas em outros moldes ainda. Mas que os alunos possam, né, estar aumentando o índice do IDEB, que isso aumenta os recursos destinados ao município, e que também eles possam ter momentos prazerosos, né, de cultura, né, teatro, dança, no turno inverso, para que os pais possam trabalhar e os filhos estejam em segurança, né, com menos tempo ocioso, que estejam produzindo na escola, né, com todo cuidado, com profissionais, né. Então a gente precisa, né, pensar nisso, ver as condições, as possibilidades, né, para que isso aconteça. E assim, como tu enxerga, como que tu te vê, Lise, com essa tua trajetória, com toda a tua história, o que tu acha que se impactaria, né, na Câmara de Vereadores? Bom, eu acredito que os professores, eles têm várias reivindicações, né, e eu poderia também representá-los, né, neste sentido. Porque eu acredito muito que a gente precisa dialogar com o governo, né, com ética, com respeito, né, responsabilidade. Eu não acredito que com ofensas, né, brigas, eu acho que isso até difama uma categoria e a gente não consegue avanço algum, né? Então eu gostaria de ser essa voz de diálogo, né, de negociação, né, de possibilidades, né? Porque os professores, eles são essenciais no município, né? Pelos professores passam todas as profissões, né? A gente tem aqui no município, que eu pude agora acompanhar enquanto assessora da secretaria, né, profissionais ótimos, profissionais que dedicam a sua vida, né, na escola. Então eles precisam sim de uma valorização, né, serem vistos, mas a gente precisa ter jeito, né, para poder conquistar e reivindicar, né? Então eu acho que os vereadores, eles precisam contribuir, né, dessa forma. E assim, e a população te dando esse voto de confiança, o que eles podem esperar da Lise Bastos na Câmara de Vereadores? Bom, eu penso em ser uma pessoa bem presente, né? Uma pessoa acessível, de escuta ativa, né? Nos diferentes bairros, né? Então eu acho que isso, essa proximidade falta muitas vezes, né? De tu chegar no bairro, de poder ouvir, porque às vezes o que lá no bairro Pedras Brancas a comunidade anseia e necessita não é o mesmo que lá do Bonfim, São Francisco, as pessoas precisam e querem, né, necessitam. Então, a gente precisa ter esse olhar para pensar nas políticas públicas, em alguma lei e alguma melhoria, né, específica para aquela região, para aquele bairro. Eu acredito, assim, que a gente não pode generalizar, mas que a gente precisa ouvir, porque ninguém melhor que eles para falar, né, das suas necessidades, dos seus anseios. E Lise, estamos chegando assim, no final da nosso bate-papo, né? E eu queria saber assim, qual a mensagem que tu deixa para essas pessoas que estão nos assistindo? Bom, eu vou deixar então uma frase muito importante assim para reflexão, né, de todos, que a democracia só se fortalece quando exercemos o nosso direito ao voto com consciência e responsabilidade.